Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje é dia 15/11, 9 horas e 40 minutos desta manhã de sábado. Preço Price BTC 95.811 dólares. Tudo em uma normalidade. Já te convido a se inscrever no nosso canal. Deixa aquele like maroto. E se você gosta muito do nosso canal, seja também aí um investidor do nosso canal. Invista aí nos nossos trabalhos, sendo também um membro. Bom, deixa de delongas. No Nuvem lateralizado, gente, não foge, vou passar algumas informações para vocês aqui. Bom, vamos lá. Nuvem lateralizado da BTC, final de semana chegou. Bitcoin que ontem chegou a mergulhar ali em 94.012, quase bateu para baixo dos 94 mil dólares, né? Hoje o Bitcoin chegou a buscar uma máxima aí na casa dos 97.411 doleta também, né? Então tá respirando. Lembrando vocês ontem que eu fiz a análise aqui, o Aristocast 0 está em 14, ok? No diário. E lembrando que essa linha que eu puxei aqui é linkando os fundos anteriores da BTC nessa subida e larga escala de subida da BTC, né? Então, eu falo que está tudo dentro do normal, porque sim, está dentro do normal. Se a gente puxar aqui, ó, o Bitcoin mensal, vamos ver que o Bitcoin ele está respeitando uma subida no gráfico mensal, tá? Então, este recuo do Bitcoin para vir buscar esta região aqui é absolutamente normal. E ainda insisto em dizer, se ainda a BTC dá uma enxergada para baixo dos 94, vai ser normal, ok? Então ela está vindo buscar essa região, está segurando essa região de suporte, o Bitcoin, olhando nesse gráfico mensal. Agora, o R estocástico de 0 a 100 no semanal está em 28 para 29, no 20 um pouco para cima, o canal de Keltner para cima. No semanal, o estocástico de 0 a 100 está em 2,39, no 20 um pouco para cima, e o canal de Keltner lateralizado. E no diário, o estocástico também está no chão, no 20 moco aí lateralizado, e o canal de Keltner deu uma tombadinha. A BTC não costuma passar muito tempo longe do canal de Keltner, como eu já tinha avisado os senhores aqui nesta queda, ou seja, muito em breve o Bitcoin vai voltar para casa dos 100 mil dólares. Eu prefiro estar embarcado que está fora. Ela vai lateralizar aqui para segurar um pouquinho para alcançar os 100 mil doleta. Respirem, paciência e olhar no horizonte. Agora, olhando o gráfico semanal, mensal e diário com a estocástico no chão, eu prefiro estar dentro do que está fora, tá bom? Mas vocês têm que fazer a autoanálise. Bom, dominância da BTC está abaixo dos 60, mesmo ela tombando. Então, uma outra coisa que eu chamei a atenção de vocês ontem, né? Vejam, a NIR está subindo aí hoje 8%, tá bom? E contra a BTC está subindo também. É o que eu estou falando para vocês. Se eu buscar aqui a TRX, ela está quase zerada, 0 a 0 com a BTC, ok? Vamos ver a ETH. ETH contra a BTC, positiva. Então, por isso que a dominância está caindo da BTC junto com a BTC. Por quê? Porque as altcoins estão performando bem contra a BTC, ou seja, está entrando dinheiro nas altcoins. Mas vocês têm que fazer a autoanálise. Aqui é aquele gráfico que eu costumo trazer para vocês da liquidação. Então, os shortados já tomaram bica aqui, ó. Onde estava em 17 bilhões e pouco. Com essa subida da BTC, essa estilingada para 97 mil dólares, já engoliu 2 bilhões de dólares de ontem para hoje. É isso que eu falo para vocês. As corretoras, ela ganha nesse sobe e desce. Por quê? Porque fica eliminando os caras. Aqui, ó, quando eu fiz análise para vocês ontem, no final do dia, estava em 1 bilhão e pouquinho, ó, já está em 2 bilhões de garantia, os caras apostando que a BTC vai subir, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que eu prefiro estar dentro do que está fora, mas cada um de vocês tem que fazer a autoanálise. Agora vamos para umas informações rápidas aqui, ó. Fundo tokenizado de 2,5 bilhões de dólares da BlackRock é listado como garantia na Binance, expandido para BNB Chain, ou seja, eles subiram as tokenizações do mundo real de ações e tudo mais da blockchain. A gente está falando de 2,5 bilhões de dólares, não é qualquer graninha, nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais, ok? Então não é qualquer dinheirinho, nós estamos falando aí na faixa de uns 13 bilhões de reais, ok? Esse é o fundo que entrou na rede da BNB Chain, né? Que é
a moeda da Binance. Então, os grandes estão se movimentando. Outra coisinha aqui, ó. Receita da Bit Digital, terceiro trimestre atingiu 30,5 milhões, impulsionado pela transição para Ethereum. O que eles fizeram? Ele reportou aí um aumento de 33% de lucro em relação ao ano anterior. A empresa afirmou que agora detém 153 mil ETH e ganhou quase 700 ETH com recompensas de stake. É isso que eu estou falando para vocês. Os caras estão investindo em ETH, estão deixando em stake, estão ganhando stake. Dívida da Oracle cai drasticamente devido aos altos gastos com IA. Gente, a Oracle, a Nvidia, Microsoft, Facebook, todos esses caras estão investindo pesado em IA, a Amazon. Então, os caras não são bobinhos, tá bom? Eles não são inocentes. A Oracle aí aumentou o seu investimento em 38 bilhões de dólares, né? Aumentou aí, elevando a sua dívida para quê? Para investir mais 104 bilhões a fim de expandir a sua infraestrutura em inteligência artificial. Esses caras não são inocentes e eles não são emocionados, como muitos que saem vendendo quando o mundo cripto tomba. Esses caras sabem o que estão fazendo, tá bom? Então, eu prefiro estar embarcado. A ARK Invest adquire ações da Circle. Para quem não sabe quem é a Circle, é a empresa que lançou a stablecoin USDC. Então, aquela stablecoin USDC é da Circle. Então, ó, a ARK Invest, que também não é inocente, investe nas ações da Circle no valor de 15,6 milhões e aumenta suas posições na Bitmine, que eu também comprei ações essa semana, falei isso para vocês ontem na análise, e na Bullish. Então, olha só, os caras estão investindo, eles não são bobos. Então o cara comprou mais 15 milhões aí de dólares, 15 milhões e meio em ações da Circle, que é a empresa da stablecoin USDC, que o mundo está caminhando para as stablecoins, o governo americano está liberando, aprovando a lei das stablecoins, que vão ser pareadas a um para um com dólar, vai comprar título americano e vai entrar muita grana, tá bom? Então essas empresas estão tendo grandes lucros. Olhando para esse mundo cripto, ela também adicionou na sua carteira, comprou mais ações da Bitmine. Ela já tinha comprado, ela comprou mais ações da Bitmine e da Bullet, no valor de 8,86 milhões de dólares e 7,28 milhões, respectivamente. Ou seja, ela colocou mais 8,86 milhões de dólares na Bitmine. Engraçado que eu também comprei Bitmine. Esses caras são inocentes? Eles não são inocentes, eles sabem o que estão fazendo. Por isso que eu falo para vocês que eu prefiro estar dentro e estar fora. Vocês têm que olhar para vários, por horizonte e para várias opções de oportunidade de investimento. Aqui o cara está investindo em criptomoeda, não diretamente nas cripto, mas nas empresas que estão adquirindo cripto, tá bom? Então os caras estão de olho nas ações dessas empresas, quanto elas podem se valorizar. E para encerrar, a ETF de XRP atraiu 243 milhões de dólares de investidores, enquanto o ETF de Bitcoin e Ethereum registram saída de capital. Claro, os caras executaram lucro, tá? Por isso também que está tombando isso daqui. Então, o mercado, o que eles começam a fazer? Parte do lucro em Bitcoin e Ethereum, eles começam a executar e já investir em altcoins. Por isso que tem altcoins subindo aí. Por isso que você está vendo uma NIR, que nem eu mostrei quase agora, ó, Polkadot subindo, né? Aí vocês veem a NIR positiva também, ó, subindo aí a NIR 7% nesse momento. Ou seja, os caras estão tirando dinheiro, mas eles não estão saindo do mundo cripto, eles estão reinvestindo em criptomoeda. Gente, eu vou repetir para vocês. Eu prefiro estar dentro do que está fora. Isso daqui, o mercado, ele não vai bater na tua porta e falar assim, olha, amanhã, às 7 horas da manhã, o Bitcoin vai explodir para 120, 130 mil e buscar 160 mil dólares. E as altcoins hoje, o NIR, que está custando 2,50, pode estar custando, quando o Bitcoin buscar os 150 mil dólares, ele pode estar batendo 10 dólares, 15 dólares. Eles não vão falar isso para vocês, tá bom? Então, assim, eu prefiro estar dentro do que está fora. Vocês têm que fazer a própria análise, tá bom? Olha aí, a VAX também subindo um pouquinho aí, bem lentamente, mas está também subindo. Então é isso que eu estou falando para vocês. As altcoins começam a pegar fôlego com o Bitcoin. Nessa altura, a hora que o Bitcoin rasgar para cima, vai puxar todo mundo.
respirem, paciência, olhar no horizonte, se inscreve no canal, seja membro, forte abraço, valeu!